produtores, clientes e parceiros do agronegócio. Hoje estamos aqui em 13 de maio, no campo demonstrativo da Agrem Agronegócio, e gostaria de pedir alguns minutos do seu tempo para que possamos apresentar nossas propostas e soluções para a cultura do trigo. Vamos apresentar tanto proteção de cultivo como construção de plantas. Nosso propósito é que possamos apresentar de forma clara e objetiva nossas dicas para a cultura do trigo e que assim possamos contribuir para a formação da próxima safra. Este ano, em virtude da pandemia, tivemos que modelar um novo formato, onde vamos apresentar nosso dia de campo de forma virtual. Para isso, vamos precisar de cerca de 20 minutos para transmitir nosso conhecimento. Me chamo Felipe, sou supervisor comercial da Agrem e gostaria de convidá-los para participar dessa imersão de conhecimento. Bem-vindos ao Conexão Agrem. Olá pessoal, meu nome é Daiane Rosso, eu sou consultora de vendas da empresa Agrem e hoje estarei acompanhando as estações do dia de campo juntamente com vocês. Para começar então, teremos os nossos parceiros Yara Fertilizante, na qual irão falar sobre nutrição de base e nutrição foliar. Desde já, desejo um ótimo evento a todos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao estande da Yara. Me chamo Guilherme, sou consultor técnico comercial da Yara Fertilizantes e estamos aqui junto com a parceira Agrem Agronegócios no primeiro Conexão Agrem. Hoje abordaremos todos os aspectos de nutrição de plantas para a cultura do trigo. Olá pessoal, me chamo Alexandre Motter, sou analista técnico comercial da Yara Fertilizantes. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a adubação de base que a Yara tem para fornecer aos clientes e parceiros para a cultura do trigo, bem como a adubação de cobertura, no caso a adubação nitrogenada. Como adubação de base, então, eu vou estar falando um pouquinho sobre o Yaramila e adubação nitrogenada, o Yarabela. Então, falando um pouquinho sobre características e benefícios do Yaramila. O Yaramila, então, é um fertilizante com grânulo complexo, pessoal, o que ele vai te trazer de principais benefícios? Em primeiro lugar, é um grânulo que contém todos os nutrientes, né? Então você vai ter a mesma condição de distribuição, né, e de fertilidade para todas as plantas, podendo assim todas elas, é claro, poderem expressar o seu potencial genético. Indo para a questão de matérias-primas de produção, o Yaramila, então, ele tem duas fontes de nitrogênio, que é o nítrico e o amoniacal, e contém 3 fontes de fósforo, que é o ortofosfato, polifosfato e fosfato bicálcico. Então, o que isso vai lhe fazer? Vai fazer com que essa planta tenha uma nutrição adequada nesses nutrientes dentro de praticamente todo o ciclo dela, do início até o final, até a maturação. Falando um pouquinho então da adubação nitrogenada, falando do Yarabela, como vocês podem ver aqui, o Yarabela também é um grânulo complexo, onde você tem as duas fontes de nitrogênio, além de cálcio e enxofre no mesmo grânulo. Um dos principais benefícios dessa ferramenta que a gente tem para a cultura do trigo é justamente isso, você ter essas fontes diferentes, assim como o Yaramila, que eu falei anteriormente, e vai ter essa disponibilidade então desse nitrogênio até o final do ciclo da cultura. Um outro ponto bastante interessante do Yarabela é que você pode fazer essa distribuição no seco, né? Justamente por ter essas fontes que praticamente dá para você dizer de zero de perdas por volatilização. Um outro ponto bastante interessante, pessoal, é a questão da distribuição. É um nitrogênio que ele pode ser trabalhado no seco, pode ser feita a distribuição. Tem uma previsão de chuva aí nos próximos dias, posso entrar anteriormente a essa chuva. Caso essa chuva não venha, esse grânulo vai ficar no solo aguardando até que tenha a possibilidade dele ser, vamos dizer assim, diluído e assimilado pela planta. Um outro ponto bastante interessante é a questão da granulometria do Yarabela, que você tem uma densidade de grânulo um pouco maior que na ureia, onde você ganha uma faixa de aplicação um pouco maior que a ureia. Então, a questão da distribuição na sua lavoura tende a ficar mais uniforme.
mesmo num dia de condição de vento como a gente tem hoje, a tendência é essa lavoura ter uma distribuição muito mais uniforme. Bom, dando continuidade então, junto ao evento do parceiro Agrem Agronegócios, vamos falar também sobre a suplementação nutricional à base da linha Yaravita. E nada mais importante do que começar com o tratamento de semente. No tratamento de semente a gente utiliza o Yaravita Zintrac, um produto à base de zinco, que vai proporcionar um maior enraizamento para essa cultura, absorvendo muito mais água e muito mais nutrientes. Logo após, junto ao perfilhamento, nós utilizamos o produto Yaravita Enemol, que é uma base de nitrogênio mais molibdênio, que vai acelerar e perfilhar muito melhor esse trigo, junto com o molibdênio, que vai assimilar de uma maneira mais eficiente todo o nitrogênio disponibilizado para essa cultura. Já no emborrachamento, nós temos o Yaravita Tiotrac, que é a casadinha perfeita de nitrogênio mais enxofre, onde vai proporcionar mais uma vez um incremento de nitrogênio para essa cultura, que é tão exigente neste nutriente, e também o enxofre proporcionando aí toda essa base estrutural para a cultura. E para finalizar todos esses benefícios, nós temos que encher ou carrear todos esses fotossimilados guardados para o grão. E nada melhor com o Yaravita Folicare, que é um produto à base de potássio e vai carrear todos esses fotossimilados para o grão, incrementando em peso e maior produtividade. Obviamente, todos esses produtos devem ser aplicados com o Yaravita Gotamax, nosso adjuvante, que vai aumentar a eficiência de sua aplicação. Então, amigos, como podemos ver no campo, as cultivares de trigo vêm numa constante evolução na questão de potencial produtivo. A Yara traz para vocês, como apresentamos, as melhores soluções para adubação de base e as melhores soluções como suplementação nutricional. Então, para alcançar esses altos tetos produtivos, utilizem as soluções Yara, que são as líderes de mercado. Contudo, como fechamento, sabemos dos desafios que você, amigo produtor, enfrenta anualmente na produção de trigo. Por isso, é de extrema importância o vínculo com empresas parceiras e confiáveis, assim como a Yara Fertilizantes, e bem como nossa parceira Agrem Agronegócios, que vai fornecer toda a base nutricional para o desempenho máximo da sua cultura. Tão importante como uma estruturação de plantas adequada e uma adubação equilibrada, é necessário fazer manejos fitossanitários de qualidade. Com isso, confira a dica dos nossos parceiros da empresa Adamar. Bom, senhores, é um prazer estar aqui no primeiro dia de campo virtual, Conexão Agrem, em 13 de maio. Falando em nome da Adamar, é um prazer poder estar aqui para levar algumas informações com relação à cultura do trigo. Me apresentando, eu sou Michael Witter, eu sou RTV da Adamar, junto com o colega Lincoln, de desenvolvimento de mercado. Vamos estar abordando de maneira objetiva um pouco do que a Adamar dispõe para os senhores para manejar a cultura do trigo. Como todos os senhores sabem, toda a cultura, para ter um bom desenvolvimento, é necessário iniciar no limpo, iniciar com o plantio numa lavoura limpa. Dentro desse cenário, o que a Adamar dispõe para os senhores para a cultura do trigo é o pré-emergente Premerlin. Com isso, os senhores vão poder otimizar o plantio, colocar um estabelecimento da lavoura no limpo, estando livre de gramíneas principalmente. O foco do Premerlin é plante e aplique, e para maiores detalhes com relação à dose, fiquem à vontade em contatar um consultor da equipe da Agrem. Dentre os principais desafios que existem na cultura do trigo, pensando em ervas daninhas, a gente encontra principalmente a erva daninha Zevém, sendo uma erva daninha de difícil controle pós-emergência. Então, nesse sentido, Premerlin permite ao cliente poder fazer uma semeadura, tendo uma boa garantia de um bom estabelecimento inicial da cultura sem a mato-competição do Azevém, que é a principal erva daninha, competindo em produtividade direta com a cultura. Pensando no segmento de controle de pragas, principalmente na questão de sugadores, a Adamar dispõe aos senhores o produto Galil. Galil é um produto que possui registro não só para a cultura do trigo, também para a cultura da soja, que logo mais está em período de implantação, ou mesmo a cultura do milho, que já está estabelecida. Qual que é o diferencial desse produto?
Esse é um produto que ele vem com uma combinação de bifentrina mais imidacloprid. O que isso dá aos senhores? Um bom efeito de choque e uma boa segurança com relação ao residual. Isso é importante para poder ter uma segurança e uma tranquilidade com relação ao intervalo de reentradas na lavoura, conforme vai estabelecendo a reinfestação das pragas. Pensando na cultura do milho que está em plena, está estabelecida, Galil tem mostrado uma eficiência muito grande no controle de cigarrinhas. Essa é uma praga que está entrando nesse momento na região, uma praga relativamente nova, mas que necessita uma devida atenção. Na cultura da soja, da mesma forma, excelente performance para entrega no complexo de sugadores, principalmente percevejo, que é uma das principais pragas dentro desse aspecto. Bom, pessoal, conforme o Michael comentou, tá, no cenário de pragas, aí nós temos excelentes ferramentas, também no cenário de herbicidas. Porém, quando a gente parte para a questão de doenças, é uma preocupação muito grande. Por quê? Dependendo das condições climáticas, ela evolui de forma muito rápida, tá? E temos aqui o Azimuth, que é uma excelente ferramenta para o complexo de doenças. Ou seja, o ídio. O Azimuth tem uma entrega muito boa. Pensando em ferrugem, a combinação de ativos também com grande eficiência. E além de tudo mais, questão de mancha e também giberela. Tá? A giberela é um ponto de dor porque está diretamente relacionada à questão de micotoxinas e qualidade final de grãos. Ainda dentro do manejo do complexo de pragas, pensando na parte de mastigadores, mais especificamente complexo de lagartas, a Damar traz aos senhores um produto chamado Rimon, um produto fisiológico com um controle muito bom no complexo de lagartas jovens, entregando para os senhores uma praticidade muito interessante. Porém, nós sabemos que a complexidade em manejar pragas, nesse aspecto da ação, principalmente com relação a lagartas, está relacionada muitas vezes você ter na mesma área lagartas de diferentes tamanhos, pequenas, médias, jovens, de diferentes instantes. Nesse sentido, a Adamar evoluiu trazendo para o mercado um produto chamado Voraz. O que tem nesse produto? O mesmo ativo, o mesmo fisiológico que existe no Rimon, porém mais a adição do metomil, conferindo a esse produto então uma excelente ação de choque, que os senhores já conhecem, e mais o residual proporcionado pelo produto Rimon. Esse produto também está registrado para a cultura de soja e milho, e inclusive na cultura de soja, que logo mais será semeada, a gente sabe que existem tecnologias que conferem alguma proteção com relação ao aspecto de lagartas. Porém, essa tecnologia não confere proteção à Spodoptera, sendo essa uma das lagartas que tem ocasionado dano constante na produção de soja. Essa é uma excelente alternativa para você lançar uso do manejo de lagartas na cultura da soja e na cultura do trigo. Produto fisiológico Rimon, produto mais completo tendo Rimon e metomil na formulação, chamado então de Voraz. Como dito anteriormente, para mais detalhes e consultar a dose, por favor, entre em contato com a equipe da Agrim. Bom, senhores, além do Azimuth, pensando no manejo das doenças do trigo, nós trouxemos para o manejo hoje o Cronos, tá, com registro para a cultura. Todos vocês conhecem o grande benefício do Cronos no sistema, na cultura da soja, controlando as principais doenças da cultura. E no trigo não é diferente, ou seja, essa ferramenta fantástica é o Cronos, combinação de ativos, um portfólio híbrido que nós trabalhamos, tá, com uma entrega em ferrugem, mancha, giberela e também brusone. Tá? Ou seja, Cronos, vale a pena trabalhar também na cultura e realmente ver os seus benefícios aí no controle das doenças. Senhores, de maneira rápida e objetiva, como dito no início do nosso vídeo, esperamos ter levado aos senhores um pouco de conhecimento, ter agregado um pouco para que na próxima safra a gente consiga ter resultados ainda melhores. Contem sempre com a equipe Adamar, com a empresa, com a equipe da Agrim, que lhes presta assistência, e estamos sempre à disposição dos senhores para poder contribuir para produzir cada vez mais e melhor. Tenham todos uma boa safra de soja que está por vir e contem conosco no que precisar. Um dos passos mais importantes para o desenvolvimento da nossa lavoura é a escolha adequada da variedade. Com isso, confira as dicas do nosso consultor André Vargas, que irá falar sobre algumas variedades importantes para a nossa região. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Vargas, sou consultor técnico da Agrim Agronegócio aqui de 3 de Maio. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre as cultivares de trigo que nesta área foram implantadas. Primeiramente, nós vamos falar sobre o cultivar Agile. O cultivar Agile é um material
super precoce, né? Se adapta muito bem em nossa região. O material que a gente tem um peso de 1000 sementes de 38 gramas, então o seu PMS é um material com alto potencial de rendimento. Esse material também tem uma grande característica de controle fitossanitário, principalmente para o ídio e ferrugem da folha. Então nós podemos ver aqui dentro dessa área que o material se adaptou muito bem para a nossa região. Um material com alto índice de produtividade, também um material que tem um pH bem elevado. Conseguimos também uma questão de acamamento. O acamamento nas áreas, ele é um material com porte controlado, consequentemente ele vai ser um material que tem um acamamento mais controlado. Outra situação do material também, ele vem, pela sua precocidade, ele é um material que hoje vem concorrer com o Sonic. O Sonic também é um material bem precoce, então o Agile é um materialzinho que vai corresponder muito bem. É um material que a gente pode fazer o fechamento do nosso plantio dentro dessas áreas. Consequentemente, a gente pode fazer até mesmo um plantio de nabo forrageiro para fazer uma cobertura de solo para esse material, que é onde eu fazendo o plantio dele mais tarde, eu vou ter uma resposta também bastante grande. Uma outra parte da questão do fitossanitário é uma situação que ele é um pouquinho suscetível a questões de brusone. Então o brusone é uma doença que pode ocorrer dentro dele. Outra situação também do material, né? Ele é um material de pão melhorador. Então, é um material que vai ser utilizado bastante para questões de panificações. Então, do pão nosso de cada dia aí, então é um materialzinho que vai corresponder muito bem. Seu peso de 1000 grãos, alto potencial de produtividade, um pão melhorador e um apto situações de fitossanidade, de fitossanitário. O material foi apresentado pela OR, então nós podemos ver aqui dentro da nossa área, o material ele não teve o acamamento. Uma característica muito importante dele também. A gente fez uma alta adubação, uma alta concentração de nitrogênio e o material está num stand muito bom. Dando continuidade, então, pessoal, nós vamos falar agora sobre o trigo regente. O trigo regente, então, ele é um cruzamento de Toruque e Celebro, onde os melhoristas conseguiram fazer esse cruzamento, dando a um trigo também de muita qualidade para a nossa região. Bom, uma parte característica muito importante desse material é sua parte fitossanitária também. Então ele tem um aspecto grande de controle de oídio. Então uma característica deste material. Ele vem ser um material precoce também para a nossa região. Questões de fertilidade de solo, então é um material que ele se adapta em vários aspectos de solo, tanto de baixa, média e alta fertilidade. Então é um aspecto muito grande de posicionamento desse material para nossa região. Um material que a gente faz uma indicação de começando a questões de plantio, materialzinho que a gente vai se trabalhar nos primeiros momentos de fazer o seu plantio dentro das nossas áreas. Então a gente pode ver aqui dentro da nossa área um aspecto muito bom do material. Também não ocasionou questões de acamamento dentro desse local. Então, pessoal, dando continuidade à apresentação dos nossos materiais, nós chegamos no stand do Certeiro. O Certeiro, então, é um material de ciclo médio, então é um material que tem uma característica de ser de médio, então ele vai um período um pouco mais longo em relação aos outros materiais que foram apresentados. O material também, ele tem uma característica muito interessante de alto potencial produtivo, né? Seu peso de 1000 sementes, então ele chega a 33 gramas de 1000 sementes. Um material que também tem sob uma característica alta situação de fitossanidade, né? De fitossanitário dentro dessas nossas áreas. É um material que tende a um controle muito bem sobre ferrugem de folha. Uma característica do material, seu porte chega em torno de 1 metro. Também uma outra situação que é nas questões de acamamento. Então o acamamento desse material, ele é bem reduzido. Então muitas áreas aí a gente não percebe o acamamento.
Uma situação muito interessante do material certeiro, que o material ele vem ser um material que nós conseguimos fazer a implantação dele em qualquer lavoura. Pode ser trigo sob trigo, ele não vai me dar problema de doenças. Então as questões de doenças do material também é um material que consiga um aspecto muito grande de sua resistência. Outra característica muito marcante do material, seu potencial produtivo, seu pH, então é um pH que responde a uma excelente qualidade de trigo. Então é isso daí, pessoal, a gente vem hoje trabalhando de modo diferente dentro do nosso dia de campo, né? Através do virtual, que é onde nós conseguimos chegar a todas as casas de vocês. Meu grande abraço, para maiores informações, estamos sempre ao contato. Obrigado. Agora que já conferimos as dicas dos nossos parceiros e do nosso consultor, queremos mostrar para você o que foi realizado aqui em nossa área. Com isso, escute o que o nosso responsável pela área tem a nos dizer. Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Cauã Filipov e sou responsável pelo campo demonstrativo aqui da Green Agronegócio. Bom, vamos falar um pouco sobre os manejos da cultura aqui do trigo, o que foi implantado, como proceder para chegar a bons tetos produtivos aqui na lavoura aqui da nossa Green Agronegócio. Basicamente, o que seria importante antes de começar falar sobre a cultura do trigo, acho um ponto que tem que ressaltar é sobre o histórico da área. Antes de a gente começar a falar sobre cultura, se dedicar para a cultura do trigo, eu acho interessante a gente conhecer a área, fazer um manejo do nosso solo em si, se dedicar também pré-plantio, e depois que a gente incrementar e implantar a cultura, então começar a se dedicar para a cultura, fazer bons manejos para chegar a bons tetos produtivos. Sobre o histórico dessa área, a gente vem trabalhando fortemente com a matéria orgânica, que é importante para as gramíneas de inverno, não só o trigo, então, né? Então a gente incorporou, nesse manejo da cultura, a gente incorporou o resíduo de restos culturais, os resíduos, para que viesse incrementar para os nossos resultados. Sobre as nossas variedades, sobre as nossas cultivares aqui implantadas, a gente trabalhou com 3 cultivares, sendo elas Regente, Certeiro e Ágile, 3 cultivares moderadamente resistentes às principais doenças aqui da nossa região. Então é um aspecto que a gente deve considerar também, fazer um manejo completo, um manejo simples, um manejo padrão, que eu posso trazer os resultados para as cultivares, sendo que elas vão se adaptar às condições edafoclimáticas e conseguir fazer os manejos que as 3 cultivares tenham um bom resultado quanto às aplicações. Segundo ponto importante, época de semeadura. Esse ano aqui de 2020, na nossa região, aqui no noroeste do estado, do Rio Grande do Sul, a gente passou por alguns intempéries, a condição climática. Quem teve o trigo aí a campo e plantou meio no cedo, considerando o zoneamento, as datas corretas de plantio do trigo, alguns produtores tiveram acaso e plantaram no cedo, se deparando com algumas condições desfavoráveis de clima. A gente passou pela geada, propriamente dita. Então a nossa data de semeadura aqui do campo demonstrativo da Agrem foi dia 18/6, ali do mês de junho. A gente conseguiu escapar um pouco dessa condição, não nos trazendo tanto problema, mas agora o outro fator clima agravante aqui para nós, para a cultura do trigo, ao fim do ciclo, fechamento e enchimento de grão, foi o nosso veranico, que a gente está passando aí, fechando o ciclo com 125 a 30 dias e pronto para a planta pronta para a colheita, mas a gente não conseguiu trazer essa carga cheia, o trigo no manejo que a gente fez, devido ao veranico, a condição de baixa precipitação aqui na nossa região. Pessoal, quanto à população, aqui nessa área podemos ver que é uma área
bastante densada, população alta de plantas. A gente trabalhou de maneira igual as 3 cultivares, a Ágile, Regente e Certeiro, fechando aí com 330 plantas por metro quadrado. Quanto às adubações nitrogenadas foliares aqui na área, a gente tem essa parceria com a Yara Fertilizantes. É um material que vai muito bem em arabella, para a cultura do trigo, a complementação que você tem da vela com nitrogênio e enxofre. A gente trabalhou em torno de 250 quilos por hectare. A adubação de base, a gente tenta trabalhar de maneira geral por hectare em torno de 350 quilos por hectare do Yaramila, que é o 16. Um material bom também, que tem trazido e agregado bastante para as culturas de inverno, pastagem, cultura do trigo. Em relação à adubação nitrogenada trabalhada na cultura do trigo, a gente deve considerar que a condição climática é um fator que vem a somar, a agregar para a cultura. Então a gente tem que cuidar sempre o quê? A umidade do ar, a temperatura, para que a gente consiga fazer um melhor aproveitamento daquilo que a gente está aplicando. Ou seja, muitas vezes não é só o produto em si que você vai conseguir chegar a bons tetos produtivos, mas manejar e fazer acontecer, fazer as aplicações no momento certo, adequado, no decorrer do ciclo, conforme as condições climáticas favoráveis. Em relação às aplicações foliares, os tratamentos propriamente ditos que a gente faz na cultura, aqui nessa área a gente trabalhou com uma aplicação preventiva, que é entrar sem ter infestação, sem ter pressão. Esse ano não teve ferrugem aqui na nossa região, então a gente fez uma aplicação boa, numa condição favorável de clima, ali no alongamento do trigo, trabalhando com azimuth e juno. É uma ligação, uma combinação de azoxostrobina com tebuconazol e mais propiconazol, fazendo com que traga para a nossa cultura um residual para as futuras doenças e efeito curativo de imediato para a cultura. Na segunda aplicação, ainda no alongamento do trigo, a gente veio trabalhando ainda com o juno e azimuth e mais inseticida, seguindo então o monitoramento, fazendo um controle contra pulgões no trigo e futuramente percevejos, né? Ele deixa um residual, então a gente colocou essa aplicação junto para melhor aproveitamento, aproveitando a área, então a gente trabalhou junto, né? E mais o Tiotrac, que é nosso fertilizante foliar, nitrogênio mais enxofre, que ajuda aí nosso trigo na parede celular, no desenvolvimento da cultura. E na terceira aplicação, já na fase do emborrachamento do trigo, a gente vem trabalhando novamente com azimuth, a ligação de azoxostrobina mais tebuconazol e o tiopanato metílico para prevenir então o controle aí das doenças de espiga, brusone e giberela. Mais uma vez trabalhamos com o galil, aplicação de bifentrina e imida, e para aproveitar a entrada a gente trabalhou juntamente com esses produtos adubação foliar, nosso fertilizante Folicare, que é mais um agregado para a cultura, para o enchimento de grão, para o fechamento do trigo, que vem agregar para nós bons resultados. Pessoal, da minha parte seria isso. Desejo a vocês um ótimo dia de campo e tenham uma boa safra. E é com essa bela imagem desse trigo maduro, com uma boa expectativa, que encerramos o primeiro Conexão Agrem. Gostaria de coração de agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui e dizer que é muito gratificante a gente realizar esse tipo de evento, pois ao mesmo tempo que podemos transmitir um pouquinho de conhecimento, também nos sentimos mais próximos de vocês. Um abraço e até a próxima!